Meu nome é Fabiana, eu sou psicoterapeuta holística, sou também assistente social e sou formada em gestão pública. Mas atualmente eu trabalho como psicoterapeuta holística, trabalho online, faço os meus atendimentos online. E o que é que um terapeuta holística faz? O psicólogo, ele trabalha com a área mental, só com a área mental. O psicoterapeuta holístico, ele trabalha todas as áreas do ser humano, ele trabalha as 3 áreas do ser humano, que é corpo, alma e mente. A palavra holística significa inteiro, completo, integral. Então, nós precisamos entender que eu não preciso apenas tratar da minha mente, mas eu preciso tratar do meu corpo, da minha alma e também da minha mente. Tá? Só mostrando para vocês qual que é a diferença. Atualmente eu trabalho na saúde mental, com pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos mentais, tá? Quis abordar um pouquinho sobre mim, só para que vocês me conheçam um pouquinho mais. Hoje nós iremos falar sobre educação de filhos, sobre a importância dos pais na educação dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. Hoje em dia, nós estamos vivenciando um momento, uma época em que a maioria dos pais, eles não querem mais assumir a responsabilidade de educar os seus filhos. E eles estão colocando esse compromisso, essa responsabilidade na escola, na babá, na sociedade, enfim, nas redes sociais, né? Ou seja, os pais eles estão realmente deixando muito a desejar na criação dos seus filhos. E isso tem causado um impacto muito negativo na sociedade, muito negativo. Por quê? Porque uma criança que não é criada com os seus pais, ela tem uma probabilidade de não ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Ela tem uma probabilidade de seguir caminhos errados. Porque existe até um ditado muito popular aqui no Brasil que fala assim: se os pais não educam, não ensinam, a rua ensina, a sociedade ensina, a vida ensina. Só que muitas vezes ensina de uma forma errada, né? Então, pai, mãe, se você tem o seu filho, se você colocou o seu filho no mundo, é responsabilidade sua educar essa criança, ensinar o caminho do bem a essa criança. Não é deixar essa criança com qualquer pessoa. Não é deixar que a babá se responsabilize por educação dessa criança. Não é deixar que as redes sociais eduquem essa criança. Muitas vezes eu ouço de algumas pessoas falando assim: a sociedade não tem segurança, o governo não dá segurança para as pessoas, nós não temos segurança, né, na vida geral. Mas como que você quer que o mundo tenha segurança se você não ensina o seu filho a ser uma pessoa de bem? Porque se esse filho é criado no mundo aí, de qualquer jeito, de qualquer forma, qual que é a tendência desse filho? É ele seguir o caminho das drogas, seguir o caminho do crime e depois ir prejudicar a sociedade. Então, não é só você cobrar da sociedade, não é só você cobrar que o governo dê segurança para a população, mas é você ensinar o seu filho a não seguir esse caminho do mal, a não seguir esse caminho errado. Porque lá na frente, esse seu filho pode ser um problema para a sociedade. Então, não adianta colocar a culpa no governo, não adianta colocar a culpa no outro, porque no mundo não tem segurança, mas que tipo de educação você deu para o seu filho? O que você ensinou para o seu filho? Qual que é o seu papel? Qual que foi a sua responsabilidade na educação do seu filho? Isso é muito grave, isso é muito grave. Nós estamos vivendo uma época em que os filhos, eles não estão mais recebendo valor dos seus pais. Os filhos não estão recebendo o devido cuidado dos seus pais. E isso
está cada vez mais se tornando um grande problema para a sociedade, né? Então, isso também está adoecendo as pessoas, isso também está adoecendo os pais, adoece os próprios filhos, porque principalmente hoje, nessa época da tecnologia, em que os filhos, eles, adolescentes, crianças, passa dia e noite no telefone, nas redes sociais, e isso está prejudicando cada vez mais a vida dessas crianças e desses adolescentes. Nós temos um índice muito, muito alto de crianças, de adolescentes, de jovens que estão muito ansiosos, que estão querendo tirar a própria vida, porque são crianças, são adolescentes, que precisam ser ouvidos, que precisam de apoio dos pais principalmente, e eles não têm esse apoio. Os pais, eles não conseguem parar para conversar com seus filhos, para procurar saber o que está acontecendo com o seu filho. Às vezes, esse adolescente, esse jovem ou essa criança tem um problema na escola e o pai, ele não quer sentar para saber o que aconteceu com essa criança. Porque as crianças, os jovens e adolescentes também têm problemas. Não é só adulto que tem problemas. As crianças também têm os seus monstros internos. E elas precisam ser ouvidas. E muitas vezes os pais, eles não querem fazer isso. Ou diz que não tem tempo, diz que deixa para depois. Mas o que os pais têm que entender? Que os filhos é prioridade. A sua família é prioridade. A sua casa é prioridade. E se você, papai e mamãe, não para ouvir o seu filho, para entender o que está acontecendo com o seu filho, ele muitas vezes vai desabafar, vai falar isso com pessoas que talvez ele nem conhece. Ele vai falar isso com pessoas do outro mundo, do outro lado da tela. E eles estão correndo risco por isso. Eles estão correndo risco. Não adianta, papai e mamãe, você apenas cobrar do seu filho que ele seja um bom aluno, que ele seja uma boa pessoa no mundo, que ele seja um bom cidadão. Não adianta você cobrar isso dele se você não ensina isso para ele. Não adianta você cobrar notas boas dos seus filhos na escola se você não acompanha as atividades escolares do seu filho. Não adianta você cobrar da escola uma boa educação, uma boa disciplina, se você nem sequer vai para a reunião do seu filho na escola. Não adianta. Você tem que não apenas cobrar o seu filho, mas você tem que ensinar o seu filho. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta, papai e mamãe, você cobrar que o seu filho não use droga, não use bebida alcoólica, se você faz isso dentro da sua casa. Se você usa bebida alcoólica dentro da sua casa, se você usa droga dentro da sua casa. Como que você quer que o seu filho seja exemplo se você não é exemplo? Não adianta você cobrar isso do seu filho. A Bíblia diz assim que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, é você que precisa ensinar qual o caminho que o seu filho deve andar. Não espere que a sociedade faça isso, não espere que a escola faça isso, não espere que o governo faça isso. É papel seu, é responsabilidade sua cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Nós ouvimos muitas vezes, lemos frases muito bonitas que falam assim: a minha família é o meu maior patrimônio, o meu filho é o meu maior patrimônio. Mas o que você está fazendo com o seu maior patrimônio? Onde que você está deixando a desejar? Se pergunte, olhe para você, olhe para a sua casa, veja como que está a sua família e se pergunte o que você poderia fazer para melhorar essa situação. Quanto tempo faz que você parou para conversar com o seu filho, para conversar com o seu esposo, para conversar com a sua esposa? Quanto tempo faz que você parou para ouvir e procurar saber o que realmente está passando na mente dessa criança, na mente desse jovem, na mente desse adolescente?
Quanto tempo faz? Se questione. Se questione. E pare de cobrar que o governo, que a sociedade, que a escola cuide do seu filho, porque não é papel deles, é papel seu. É você que teve o seu filho e é você que tem que assumir essa responsabilidade, tá bom?